E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos mais uma vez aqui na nossa aula e hoje nós vamos falar aí sobre essa questão da utilização do verbo nas frases. Essa utilização e a classificação. Nós percebemos aí como o verbo é um núcleo, né? Uma das classes variáveis e dentro dessas classes variáveis, ele é aquele que é o núcleo, ou seja, ele é muito importante. Então, nele as palavras transitam, elas orbitam, assim como o substantivo. Então, nas classes variáveis que nós temos os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os artigos, nós temos então aí todas essas classes funcionando como sendo aqueles que servem o substantivo. Por quê? Substantivo é núcleo. Agora, nós estamos falando do verbo. O verbo também pertence a essa classe variável, nas classes variáveis, e ele é núcleo, ou seja, a maioria das funções que nós estudamos na língua portuguesa, elas estão relacionadas com o estudo do verbo. Vocês podem perceber que nós vamos começar a falar sobre a questão sintática. E aí, sintaxe é verbo. Sintaxe é o estudo do verbo. Então, nesse caso aí, é importantíssimo que nós estudemos todas as partes que se relacionam a essa classe gramatical. Na aula passada, nós falamos sobre a questão de ser aí o verbo, né? A característica dele principal é de ser o verbo, a palavra que denota, que demonstra um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza. Então, quando alguém fala assim, verbo é uma ação, não é só ação. A maioria dos verbos, eles demonstram ação, mas eu tenho também a questão dos fenômenos naturais e do verbo de estado. Então, nesse caso, para ficar mais significativo o nosso conceito, verbo é a palavra que demonstra estado, ação ou fenômeno da natureza. Bom, então, isso nós falamos aí nessa questão, a professora tinha falado para vocês esse imaginário que você faz quando você pronuncia essa palavra. Correu, amou, estudou, dormiu. Já nessa própria pronúncia, você imagina essa ação acontecendo. Se é uma ação imaginária aqui para mim, então eu vou classificar como sendo esse verbo de ação. É preciso um movimento, é preciso uma execução para que isso seja realizado. Já os verbos de estado, eles não têm essa característica desse movimento. Eles só terão ali essa questão do imaginário quando tem uma outra palavra após ele, né? Que ele vai ter, então, essa questão de apenas ligar duas palavras. Por isso que ele fala verbo de estado. Esse verbo de estado, ele pode ser algo que muda, né? Então hoje ela está de uma forma, amanhã não está mais. Pode ser algo permanente, ela é estudiosa, então permanece sempre assim. Pode ser algo aparente, parece que ela está nervosa. Então nesse caso aí, esse é o sentido de um verbo de estado. Então, ele tem essa questão apenas de transitória por causa da outra palavra que está depois dele. É isso que vai fazer com que esse verbo seja classificado como verbo de ligação. E os fenômenos da natureza, né, que são poucos verbos, não são tantos verbos assim, mas você percebe exatamente por essa questão aí do tempo, né, de ser essa questão do tempo, esquentou, esfriou, né, então o próprio verbo em si, ele tem essa questão relacionado ao tempo meteorológico, né, então fenômenos da natureza, ou fenômenos naturais, ou também o meteorológico. Então, qualquer uma dessas formas, você já sabe que está se referindo a essa característica. Aqui a professora colocou, então, vamos ver, né, como que isso se relaciona nos exercícios. Identifique os verbos e informe o que eles expressam. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos lá. Chovia, olha a ação, você imagina essa ação acontecendo, só que ela é ligada ao quê? Ao tempo meteorológico, né? Então, nesse caso, você vai falar, isso é um fenômeno da natureza. E ventava muito, né? Então, nesse caso, também um fenômeno da natureza. Os guarda-chuvas,
enroscavam-se uns nos outros. Você imagina essa ação acontecendo? Os guarda-chuvas aí se enroscando? Olha, é uma ação. A professora acabou de falar isso, né? Então, ele é um verbo de ação. O mundo estava molhado. Agora, quando eu falo a palavra estava, apareceu alguma coisa aí na tua cabeça? Não, porque essa palavra ela não tem um sentido imaginário, ela não tem essa questão de execução, de ação, de movimento. Ela só faz sentido quando eu olho a outra palavra depois dela. Então, nesse caso aqui, ela só está demonstrando o quê? Um estado. Então, ele é um verbo de estado. Ah, professora, eu posso então também decorar essa lista? Pode, mas você sempre tem que relacionar a isso que a professora está dizendo. É a palavra depois dele é que vai dizer que ele é de estado. Então, quando eu estou falando ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, pode utilizar esses verbos. Eu decorei tudo, professora, não tem problema, isso te auxilia. Mas sempre nós temos que relacionar, não é com o estudo sozinho da palavra, ele tem que estar na frase para você poder classificar corretamente. Devido à seca, os nordestinos, aqui não é verbo, né? Ele é o que, tem um a aqui, que ele quer dizer que tem uma preposição e tem um artigo. Então, nesse caso aqui, ele é um substantivo. Os nordestinos abandonam. Você imagina isso acontecendo? Olha, quando eu falo abandonam, você não imagina todo mundo indo embora? Esse movimento, pronto, isso daqui é uma ação. Suas terras e partem, de novo, né? Eu já faço o movimento. Isso é um verbo de ação. Essa questão imaginativa, ela aí funciona muito bem nessa classificação. Procura, né? Vou procurar, né? Alguém vai procurar. Você faz exatamente essa questão de movimentação. Então, isso é um verbo de ação, melhores condições de vida. Então, nesse caso aqui, procura, abandonam e partem são verbos de ação. Geou, olha, né? Isso está relacionado a quê? A tempo, a fenômeno natural. Então, nesse caso, a palavra geou é um verbo e esse verbo, ele seria classificado nos fenômenos da natureza. Um pouco e o preço do café, subiu. Você imagina isso acontecendo? Subiu, né? Olha a questão de ter esse movimento. Então, nesse caso, um verbo de ação. Então, no mesmo período, eu tenho tanto o verbo fenômeno da natureza, quanto um outro verbo que é um verbo de ação. Enquanto o líder falava, todos permaneciam atentos. Vamos lá imaginar? Faça o teu imaginário. Permaneciam. Apareceu alguma coisa aí no teu imaginário? No meu, não. Sabe por que isso acontece? Porque ele só vai ter sentido quando eu falo a outra palavra. Permaneciam atentos. Agora fez sentido. Então, quando não tem sentido esse verbo sozinho, ele é o verbo de ligação. Ele é o verbo de estado, né? Então, ele só está fazendo mesmo essa ligação entre dois termos ali, né? Então, o nome dele, verbo de estado, morfologicamente falando, verbo de estado. O céu parece, vamos lá, parece. Apareceu alguma coisa na tua mente? Não, sabe por quê? Porque ele só vai ter sentido por causa dessa outra palavrinha aqui. Se não fez sentido sozinho, então ele é um verbo de ligação. O dia morre. Agora sim, essa palavra aí, aparece aqui essa ação acontecendo. Então, nesse caso, ele é um verbo de ação. Choveu tanto, fenômeno da natureza. O calor não é verbo, tomem cuidado com isso, tá? Calor ali é um substantivo. Não estava mole, agora o estava aqui é um verbo, só que ele é um verbo de ligação, porque ele não tem sentido sozinho. Com as ruas da cidade esburacadas, intransitáveis por causa do metrô em construção, o tráfego se arrastava. Olha a ação acontecendo aqui, verbo de ação. Chegaram, olha, né? Você imagina esse movimento em cima da hora. Então, sempre assim, o verbo em si, ele demonstra. Pessoal, essa classificação, ela é feita exatamente em cima do significado mesmo. Por isso que você consegue imaginar isso. Toda vez que você for ter que classificar esses verbos, faça aí o que a professora fez. Movimento. Aqui ele não imagina nada, né? E o outro, ele tem o fenômeno da natureza, daí depende aí do tipo de verbo.
Identifique os verbos no trecho. A professora vai falando aqui, ó, por exemplo, não tem nome nenhum, não sabe, ó, o tem é um verbo, sabe é um verbo, mamífero de pelo preto não sabe nem de que casa, em que rua, no mundo, num planeta, entre planetas, lua, sol, estrelas, nebulosas, cometas, no meio do universo. O gato desce a escada, olha a ação acontecendo, solenemente, como se soubesse, né? Tudo isso e muito mais. O gato desce a escada silenciosamente, como se não existisse. Pedras, árvores, brisa da tarde, pingo d'água da fonte no muro, passarinhos na ponta dos telhados. Nada disso o distrai. Ó o verbo aqui. O gato desce a escada. Ninguém o chamou, né? Ó o verbo. Não tem, de novo, família. Não tem casa. Não parece, ó, aparência, né? Não parece ter fome nem sede. É luzidio, nédio, grande, sereno. Mas desce a escada, né? Então, a Cecília Meirelles, ela escreveu aí essa crônica. E ele tem aí esse sentido aí de você imaginar essa ação acontecendo ou de ter relacionado com o estado, né, desse animal que ela fala ali, o gato. Deixa só a professora mudar. Bom, aqui nessa tirinha, né, o Calvin, né, nosso companheiro aí de língua portuguesa, ele diz assim: qual foi a sua nota? Eu tirei um A. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar, eu tirei C. Por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? A minha vida fica mais fácil se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo, né? O Calvin é esse que sempre tem essa questão aí argumentativa, né? Quantos verbos há na tirinha? Você viu aqui, ó, qual foi, o foi, então tem um, dois, tirei, eu não queria, o é, né? O é o verbo ser, então 3, 4, queria, estar, 5, tirei, 6, você prefere, 7, 8, 9, 10, o fica. Se eu mantiver, né, o 11, a expectativa das pessoas em um nível baixo, então ele tem ali 11 verbos. Então você precisa ver sempre essa questão daquilo que está indicando, ou uma ação, ou um verbo de ligação. No caso, nós não temos nenhum verbo de fenômeno da natureza. O verbo ficarem, fica mais fácil, é de estado, ação ou fenômeno da natureza? Vamos falar o verbo sozinho? Ele ficou, né? Então, o sentido literal, né? Não o sentido hoje conotativo desse verbo ficar. Mas aqui nesse caso aqui, o fica mais fácil, ele é um verbo de estado, porque ele só tem sentido por causa da outra palavra. Então, o verbo é de estado. E, por último, aqui a professora colocou, coloque verdadeiro e falso para a classificação dos parênteses. Ontem esquentou, olha o verbo esquentou, que tem o sentido do quê? De fenômeno da natureza, né? Então, nesse caso aí, esse verbo, eu estou dizendo que ele é de ação, verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque esquentou tem o sentido de fenômeno da natureza. O aluno está nervoso. Pessoal, vamos falar só o está? Não tem sentido sozinho, ele só tem sentido por causa dessa palavra aqui. Então, nesse caso, o está é um verbo de ligação. A professora colocou certo? Ou um verbo de estado? Está certo, né? Então, a primeira ali é falsa, a segunda é verdadeira. As crianças correm, você imagina a ação acontecendo? Sim, ele é um verbo de ação. A professora colocou certo? Eu coloquei verbo de ligação. Então, é falsa. A professora ficou brava, vamos ver lá o verbo ficar. Só vai ter sentido quando eu coloquei a palavra brava. Então, esse verbo, ele é verbo de ligação. Ó, será que a professora colocou certo? Né? Então, verbo de ligação está correto. Ah, aqui a professora ficou brava, então verbo de ligação. A lojista varreu. Isso daqui é o quê? Isso daqui é um movimento. Então, ele é um verbo de ação.
Ele preparou o almoço. Você imagina essa ação acontecendo? Sim, né? É um verbo de ação. E o amanheceu, olha, verbo relacionado ao sentido de tempo. Então, isso é um verbo de fenômeno da natureza. Então, é isso, pessoal. Vocês viram aí a importância de nós sabermos a questão do conceito de ação, de estado e de fenômeno da natureza para poder resolver exercícios como estes que a professora colocou aqui no quadro, tá? Eu espero que você tenha aprendido e até a nossa próxima aula. Tchau!